TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Você que assiste a TV Câmara Campinas, você acompanha agora ao vivo a transmissão da reunião da Comissão Especial de Estudos sobre o BRT, presidida pelo vereador Rodrigo da Farmadic. Boa tarde a todos. Declaro aberta agora a nossa reunião da Comissão Especial de Estudos, que acompanha as obras e os contratos do BRT. Temos aqui a presença do secretário municipal de transporte e presidente da INDEC, Carlos José Barreiro. Gostaria de convidar para compor a mesa aqui o nosso membro da comissão, o vereador Carlinhos Camelô. E também a presença aqui, contamos com o vereador Vinícius Gratti, que gostaria que compôsse a mesa. Eu inicialmente gostaria de cumprimentar a população aqui presente, a população que nos assiste através da TV Câmara, em especial o público que está aqui presente, que veio a convite desse vereador da comissão e fez a entrega desses convites diretamente nas residências e nos comércios da Avenida Rui Rodrigues, no Distrito Ouro Verde, onde nós temos agora em andamento, a partir do dia 21, o início das obras dos corredores BRT. Essa comissão tem acompanhado todos os trabalhos, todas as obras relativas aos corredores do BRT. Estivemos já por 2 ocasiões vistoriando as obras juntamente com o secretário, acompanhando todo o andamento das obras e também discutindo sobre os contratos. E hoje estamos aqui juntamente com o secretário para que apresente um panorama geral de todas as obras dos corredores do BRT, das estações de transferência, os prazos para a conclusão das obras, em especial aquele trecho que iniciou as obras, iniciará as obras nessa semana, que já conta com interdição parcial da Avenida Rui Rodrigues. Eu passo aqui a palavra aos vereadores presentes, o vereador Carlinhos Camelô e depois o vereador Vinícius Gratti, que nos acompanha, e ao secretário Carlos Barreiro, para que faça também suas considerações, para que depois faça nossas apresentações. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde ao secretário Barreiro aqui, aos vereadores aqui presentes e o membro da comissão aqui, o Rodrigo. Eu acho que muitos de nós estamos aqui mais do que nunca ansioso com essa obra do BRT, entendeu? E tentando entender o desfecho dela o mais rápido possível. Mas vou deixar minhas palavras, primeiro apresentar o que temos aí, para depois a gente falar mais. Mas eu agradeço. Gostaria de convidar aqui o vereador Carmo Luiz, que compôs a mesa também conosco, que é membro da comissão, e o vereador Felipe Marquesi, gostaria que compôsse a mesa. O vereador Felipe também tem nos ajudado na comissão, tem acompanhado os trabalhos, tem se preocupado também com o andamento das obras, tem conversado com os comerciantes e moradores da região local, então gostaria que o vereador compôsse também a mesa de trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o nosso presidente aqui da comissão, vereador Rodrigo da Farmadic, bem como a todos os vereadores aqui que compõem a mesa, vereador Carmo, Felipe, Carlinhos Camelô, e agradecer a presença especial aqui do nosso secretário de transporte, o Barreiro, presidente da INDEC, que vai aqui poder falar dessa que é a obra mais importante que a nossa cidade recebeu nos últimos anos, na história recente, né? Então, parabenizar, em primeiro lugar, pela condução de todo o processo da implantação do BRT e ouvir, né, as considerações aí que serão feitas pelo secretário, também já cumprimentando aqui a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, agradecer a presença de todos. Cumprimentar o presidente da comissão. Parabéns, Rodrigo, pela atuação e pela forma como tem conduzido. Parabéns mesmo.
e para mim é um grande prazer fazer parte desta comissão. Cumprimentar o presidente, que, junto com toda a sua equipe, também vem conduzindo com bastante maestria um processo tão grande, né? Um dos maiores investimentos da cidade de Campinas. E cumprimentar toda a mesa, o público presente e você que nos assiste através da TV Câmara. E tenho certeza que hoje, como nas reuniões anteriores, conseguiremos visualizar melhor e ter mais consciência da envergadura do projeto que está sendo proposto para a cidade de Campinas, que eu tenho certeza que mudará em muito a qualidade de vida de toda a cidade, né, de toda a sociedade campineira. Eu tenho certeza que engrandecerá muito nossa sociedade. Então, desta forma, fico feliz por estar aqui. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da comissão, Rodrigo da Farmadic, vereadores também aqui presentes, né? Vereador Carlinhos Camelô, Vinícius Gratti, vereador Carmo Luiz, e ao nosso presidente da INDEC, o Barreiro. Todos os amigos aqui também da região do Ouro Verde, estou vendo alguns rostos conhecidos, mineiro, vários amigos aqui da região. Quero também dar uma fala bem rápida. Nós estamos acompanhando um pouquinho este projeto do BRT. Estive na segunda, na terça-feira, na região lá também, na Rui Rodrigues, juntos ali com alguns comerciantes da área e a dona Emídia ali na padaria. Tivemos uma reunião rápida lá, que tinham muitos moradores com dúvidas da paralisação ali daquele 1 quilômetro, né, e 200 metros, mais ou menos, daquela faixa que vai estar sendo feita no canteiro central. Então, nós estivemos ali conversando com os moradores, com os comerciantes daquela região. Também já trouxemos alguns deles para falar com o presidente da INDEC. Acho que um momento importante para aquela região, um projeto de grande porte para toda aquela população daquela região e também que, com certeza, aqueles comerciantes ficaram um pouco preocupados com o impacto que esta obra poderá causar ali naqueles comércios, para aqueles moradores. Então, a gente está aqui também para apoiar e para intermediar, juntamente com o vereador Rodrigo da Farmadic, um vereador bastante ativo naquela região, e todos os moradores, com certeza, terão um papel muito fundamental. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe, pelas palavras. Gostaria de anunciar também o vereador Zé Carlos, que é membro da comissão e tem atuado e acompanhado todas as diligências. Se puder tomar assento à mesa, vereador que tem nos ajudado bastante, justificou o atraso porque estava numa consulta médica e está aqui presente. Então, passo agora então a palavra ao nosso presidente da INDEC, nosso secretário, para que faça as suas considerações e comece a apresentação. Nós também disponibilizaremos ao lado aqui, se algum comerciante, algum munícipe quiser fazer qualquer pergunta ou indagação, nós teremos aqui ao lado a assessoria para que repasse essas perguntas aqui ao secretário. Bom, muito boa tarde aí, Rodrigo e demais vereadores aqui da mesa, Vinícius, Carmo, Carlinhos Camelô, Felipe Marques, Zé Carlos, público presente, pessoal que nos assiste à distância pela TV Câmara. É um prazer estar aqui nessa casa mais uma vez. Eu tenho o hábito de estar aqui com uma certa frequência, porque tem sempre tantos assuntos que envolvem a área de transportes, né, que interessa para a população. Então, por convite aqui da casa, a gente tem estado aqui para poder fazer esses esclarecimentos. E hoje é um momento, acho que, de muita satisfação e muito orgulho para nós, porque nós estamos conduzindo, como já falado aqui rapidamente, a obra que é a maior obra do município de Campinas dos últimos 40 anos. Campinas não tem uma obra desta envergadura, desta importância, desta magnitude, desta influência na cidade em torno desse período. Então, conduzir essa obra dentro da administração do prefeito Jonas Donizete é um motivo de grande orgulho para mim e para a nossa equipe. E quero falar para vocês, então, como é que isso está andando, né? Até posso adiantar inicialmente que o projeto do BRT, que é um projeto assim, de grande envergadura, ele está absolutamente dentro do cronograma.
Eu vou mostrar aí o andamento com bastante detalhe, mas, de uma maneira geral, essa informação é importante. Nós fizemos o desenvolvimento desse projeto através de uma contratação de projeto executivo e obras. Só para vocês terem uma ideia, quem nos assiste à distância também, toda obra, toda grande obra, ela tem basicamente 3 etapas principais. Poderíamos até citar uma 4ª etapa, que é o projeto funcional, começa por aí. Depois tem um projeto que a gente chama de projeto básico, que ele já é um projeto bem mais detalhado. E as 2 fases seguintes são o projeto executivo e a construção, é a obra propriamente dita. Isso é o que se faz do ponto de vista de engenharia, é o que se faz sempre. No nosso caso, nós fizemos o projeto funcional, fizemos a contratação do projeto básico, tudo isso leva bastante tempo, é moroso. Na área pública são licitações que são muito complicadas, tem sempre recursos, tem sempre, às vezes, até alguma interferência da justiça no processo de licitação, sempre dá um trabalho muito grande. Então, quando nós finalizamos o projeto básico, o correto em termos de engenharia, ou o recomendável, não o correto, mas o recomendável, seria contratarmos o projeto executivo e, com ele, contratarmos as obras. Nós fizemos uma avaliação interna e chegamos à conclusão que, para executarmos essa obra dentro da administração do nosso prefeito, não daria tempo de fazer dessa forma, porque essas contratações, como eu disse, são morosas. Fechar as licitações é sempre um processo muito difícil. Então, nós tomamos uma decisão, que é uma decisão que tem uma dose de ousadia bastante grande, que é contratarmos os projetos executivos juntamente com a parte de obras, que foi o que foi feito, né? Então, nós fizemos essa licitação e daí tomamos também uma segunda decisão. Resolvemos dividir a obra em 4 partes. É uma obra muito grande, são quase 37 quilômetros de corredores do tipo BRT. Eu vou rapidamente explicar até o que é isso exatamente, para quem nunca ouviu falar. Mas esses 37 quilômetros resolvemos dividir em 4 fatias, são 4 pedaços, que nós chamamos aí de lotes. Tem lote 1, 2, 3 e 4. Queria cumprimentar o vereador Jorge da Farmácia, nosso amigo que acabou de chegar ali. E essa divisão de lotes também traz uma complicação adicional para a gestão do processo, porque são 4 lotes, e nós decidimos que não poderia uma mesma empresa ser contratada para mais de um lote, então, já de cara, nós teríamos 4 empresas ou 4 consórcios de empresas, que foi o que foi feito, né? Então, aí tem uma outra dificuldade, que é administrar a execução simultânea, como nós já vamos mostrar que nós já estamos iniciando essa fase, de 4 trechos de obras, simultaneamente por 4 empresas diferentes, né? E cada empresa tem o seu estilo, o seu processo de gestão, tem a sua equipe, tem os seus engenheiros, os seus técnicos, assim por diante. Então, para nós, isso é uma dificuldade extremamente grande. E aí vem o motivo da minha frase inicial, do nosso orgulho de poder apresentar para vocês, que vou fazer agora, como que essa obra está andando, porque com essa dificuldade imensa, nós estamos com a nossa obra andando e andando dentro do cronograma. Uma outra coisa importante, eu estive recentemente no Ministério das Cidades, que a gente sempre está tendo contato com eles, porque o Ministério das Cidades é o órgão do governo federal que concentra os recursos financeiros das obras públicas do Brasil, sejam obras que vêm do Orçamento Geral da União ou que venham de financiamento. Passa tudo pelo Ministério das Cidades. E lá eu ouvi uma frase, que a gente já tinha ouvido numa outra ocasião, mas que também para Campinas é uma frase que tem um grande impacto, que eles disseram que a cidade de Campinas é a única grande obra que está em andamento nesse momento dentro da normalidade, dentro dos mais de 5.500 municípios que o Brasil tem. Então, é mais um motivo de satisfação para nós, mas também, é claro, aumenta a nossa responsabilidade. Nós temos que fazer isso realmente acontecer. Então, antes de entrar propriamente no projeto ali, eu vou explicando para vocês, ali tem uma visão do que é, né, a cidade de Campinas,
Ali é um mapa da cidade de Campinas, aí é a região geográfica toda da cidade de Campinas, tem quase 800 km² de área urbana, e esses 800 km² tem uma parte aproximadamente meio a meio, rural e urbano, e ele está, aquele círculo preto, mostra a área de abrangência do projeto BRT. Ele pega, na época não eram distritos, hoje são 2 distritos, o Ouro Verde e o Campo Grande. Esses distritos, eles são responsáveis por cerca de 40% a 42% da população de Campinas, e mais do que isso, eles são responsáveis por praticamente metade dos usuários do transporte público no dia a dia. Então, é uma região que tem uma densidade muito importante. Aí tem um outro desenho, ali tem algumas informações do IDH da cidade de Campinas, que é 0,81, né, aproximadamente. A renda média familiar desta região, das pesquisas que nós fizemos, que é 5,6 salários mínimos. E as populações aqui, infelizmente a minha caneta não ajuda para apontar lá. As populações do Campo Grande e Ouro Verde, que são ali quase 430 mil pessoas, né, do lado direito, está mostrado isso, e essa população é que vai ser diretamente atendida pelo projeto do BRT. Então, aí está as informações a respeito dos passageiros, da população de Campinas, as áreas do Campo Grande e Ouro Verde, e aqui nós temos cerca de 650 mil passageiros por dia, né, nos dias úteis, dos quais 35%, 40% desses passageiros vão ser atendidos pelos corredores do BRT. Por que nós escolhemos um BRT, né? Então, aí precisa falar um pouco o que é BRT. Essa sigla é uma sigla, embora seja um projeto de origem brasileira, ela é uma sigla em inglês que significa B é Bus Rapid Transit, quer dizer, um ônibus de trânsito rápido. Então, o que significa isso na prática, né? O BRT nada mais é do que um corredor exclusivo de ônibus. Nós temos aqui em Campinas alguns corredores exclusivos de ônibus. Então, até aí não tem muita novidade, mas ele tem características especiais. Primeiro, corredor exclusivo de ônibus, e aqui nós vamos fazer com um piso especial. Nossos corredores serão com piso de concreto. O piso de concreto ele é um pouco mais caro que o piso de asfalto, mas ele tem uma vida média muito mais elevada. Ele demora muito mais tempo para exigir manutenção, para ter problemas, tal. Então, nós optamos pelo piso de concreto. Primeira característica, então, piso de concreto, ao longo de toda a extensão. Os corredores do BRT têm umas características especiais. Os ônibus serão ônibus de grande porte, ônibus provavelmente articulados, nós estamos estudando ainda essa questão da frota e tal, e esses ônibus, a hora que eles pararem nas estações de transferência, os terminais ao longo dos corredores de menor porte, nós chamamos de estações de transferência. A hora que eles param nas estações de transferência, então, eles vão ter um embarque e desembarque em nível. O que quer dizer isso? Hoje, no sistema nosso urbano, a hora que você vai subir num ônibus, seja num terminal ou num ponto qualquer, você tem que subir uma escada e depois descer a escada para poder sair do ônibus. Se for uma pessoa com deficiência, ela tem que usar um elevador para colocá-la no ônibus, e quando vai sair, abaixa o elevador e desce. No BRT, não terá escada, a pessoa entra, embarca e desembarca no mesmo nível do piso do ônibus. Então, os pisos dos ônibus são um pouco mais altos, o piso das estações também será um pouco mais alto, de tal forma que eles tenham a mesma altura, e a entrada e saída é em nível. Isso acelera o embarque e o desembarque. Outra característica do BRT, o pagamento da tarifa será feita toda antes de embarcar no ônibus. A gente fala de forma desembarcada 100%. Então, aquele esquema do sistema nosso aí convencional, vocês aí que estão nos escutando, que usam ônibus todos os dias. A hora que você entra num dos nossos ônibus, seja com o bilhete único, vale transporte, ou coisa que o vale, ou o QR Code agora, para aqueles pagantes em dinheiro, que nós estamos tirando o dinheiro dos ônibus e tal. O que você tem que fazer? Você tem que passar pelo validador, tem que apresentar aquele bilhete naquele
aquele aparelho que tem lá, aquele aparelhinho amarelo, que chama validador. O validador lê o seu bilhete e libera a catraca para que o usuário adentre o ônibus, né, e faça a sua viagem. Então, no BRT, isso vai ser feito nas estações ou nos terminais. Então, quando entrar no ônibus, não tem validação dentro do ônibus. Isso também acelera e agiliza bastante o processo. Outra característica desses ônibus, nós teremos, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, 3 tipos de linha. E linhas que nós vamos chamar linhas expressas. As linhas expressas elas vão estar interligando os terminais e as principais estações de transferência do sistema. Então, são linhas que vão andar mais rápido. Outras serão semi-expressas. Semi-expressas já não é exatamente igual a essa, porque ela vai ter mais algumas paradas em algumas estações ainda grandes. E as linhas que nós vamos chamar de paradoras são aquelas que vão parar em todas as estações e todos os terminais. Então, é claro que o tempo de viagem da expressa ele é menor que o da semi-expressa, que é menor do que o da paradora, é evidente. Então, cada passageiro, quando for entrar no ônibus, ele vai escolher qual tipo de linha que ele precisa para aquela sua necessidade, entendeu? Sem ter tarifa diferente, isso é muito importante. A tarifa para quem escolher qualquer uma dessas linhas é exatamente a mesma, e será a mesma tarifa do sistema convencional. Isso é uma outra informação também importante. Não vai ter custo a mais por termos o sistema BRT para a população. Então, e o direito da integração, que já existe hoje, vai permanecer do BRT. Então, se eu pegar um ônibus sistema convencional, depois pegar o BRT ou vice-versa, vou poder usar o mesmo bilhete único que eu uso hoje sem pagar nada a mais por isso. Ok? E escolhemos o BRT, que é o que eu comecei a falar. Por quê? Porque ele reúne algumas características que para a cidade de Campinas são ideais. Nós temos um estudo que nós estamos fazendo para a cidade de Campinas para 25 anos à frente. Estamos fazendo um planejamento para Campinas até 2040. Nesse horizonte até 2040, 2042, nesse horizonte, nós não temos uma quantidade de passageiros por hora sentido, quer dizer, hora sentido é numa determinada direção, bairro-centro, centro-bairro. Em nenhum corredor nosso, nós temos cerca de 12 corredores, que seja maior do que a quantidade que é atendida pelo BRT. Então, não tem o menor sentido, como alguns acham, que Campinas deveria ter metrô. Não tem sentido algum ter metrô. Nós não temos capacidade de demanda de passageiros por um transporte tipo metrô, que carrega cerca de 50% a mais do que os passageiros do sistema de ônibus. Ali tem uma figura ali embaixo que mostra exatamente o que eu estou falando. O metrô ele transporta de 45 até 50 mil passageiros por hora sentido, enquanto que os BRTs vão até na faixa dos 30 mil. E no horizonte do nosso projeto, a gente chega a ter demandas até 20, 22, 25 mil, olhando para 20, 25 anos à frente. Então, não tem o menor sentido pensar em outro tipo de sistema de transporte para a nossa cidade. Seria jogar dinheiro público fora, o que nós não faremos, né? Bom, então, as diferenças entre a rede atual e a rede proposta, hoje, quem faz as ligações destas duas regiões com a região central da cidade são essas linhas que a gente chama de linhas convencionais. Com o BRT implantado, nós teremos um sistema tronco alimentado com maior eficiência operacional, e quem vai fazer essa ligação são essas linhas do sistema BRT, como mostra essa figura, né? Aquelas linhas, ali aquela linha vermelha faz o papel dessa chamada linha tronco do BRT, como se ali fosse uma linha que vai passar lá, por exemplo, pela João Boy do Lopes, pela Moreiras, Rui Rodrigues, tal, que é o BRT ali. E aquelas outras linhas serão linhas do sistema convencional, que são linhas chamadas de alimentadoras, que vão trazer as pessoas dos bairros para as estações de transferência ou os terminais do BRT, que vão transportar as pessoas pelos corredores, como eu disse há pouco. Então, eu já tinha falado, né, os 3 tipos de linhas, expressas, as semi-expressas e as paradoras. E aí,
vamos falar especificamente do projeto. Os corredores, aí está o mapa da cidade, né, um mapa geográfico da cidade de Campinas, mostra ali naquela linha azul é o corredor Ouro Verde, ele começa aqui na região central, no nosso terminal central, que fica ali no viaduto Cury, e entra pela Moreiras, Rui Rodrigues, assim por diante, e vai até o final, lá pegando já um trecho até da Avenida Camusim, porque elas vão mudando de nome, né? Chegando lá no Vida Nova. Esse é o corredor Ouro Verde. O corredor Campo Grande, ele começa aqui na região central, é o vermelho lá. Ali em cima, à direita, no canto direito, que é o chamado Terminal Mercado, é nas regiões do Mercado Municipal, onde temos um terminal de ônibus, vai ter um terminal novo para o sistema BRT, vai pela Avenida John Boy Dunlop, ele pega uma parte aqui da região central, que é um leito férreo desativado, eu vou mostrar as fotos aí, depois ele entra na região da John Boy Dunlop e vai até o final dela, lá na região do Itajaí. Depois nós temos aquele desenho ali que está na cor laranja, que a gente chama de corredor, esse corredor então o outro é o Campo Grande, e esse corredor laranja é o perimetral, que é um corredor que interliga os dois corredores, o Ouro Verde e o Campo Grande, que vão dar uma flexibilidade operativa muito grande, que nós vamos poder utilizar esse corredor para sair de uma linha do Ouro Verde para o Campo Grande, do Campo Grande para o Ouro Verde, assim por diante, quer dizer, no dia a dia, isso vai dar uma flexibilidade tremenda para esse sistema aí. As características desses corredores estão, como eu falei agora há pouco, nós estamos a olhar, a hora que a gente olha para o horizonte lá de 2040, aquela última coluna da direita, né? Nós vemos a quantidade de passageiros por hora sentido, no máximo em torno de 25 mil passageiros, que estamos ainda bem abaixo da capacidade do BRT, que é até 35 mil. Né? Então, essa é a razão da escolha desse modal aí de transporte. Aí tem algumas características dos corredores. Né? O verde ali, que é o corredor, desculpa, o azul ali, que é o corredor Ouro Verde, ele tem ali as características. Ele tem quase 15 quilômetros de extensão, tem ali a quantidade de paradas típicas que ele tem, estações de transferência, terminais, pontes e viadutos. Ele tem 4 pontes e viadutos. A gente chama ponte e viaduto de obra de arte. Então, vocês vão ouvir, às vezes, a gente falando, né, mania de engenheiro falar, né, obra de arte e tal, é isso, é ponte e viaduto. Depois, o corredor que está ali em vermelho, que é o Campo Grande, ele tem quase 18 quilômetros de extensão, tem ali também as estações, as paradas, estações de transferência, terminais, e ele tem 12 pontes e viadutos. É um corredor que é mais longo e muito mais complexo de ser executado, que cada uma dessas obras de arte exige uma forma de construir específica, projeto específico, é uma obra cara e difícil de ser executada. Depois, ali embaixo, tem o corredor perimetral, que tem um pouquinho mais de 4 quilômetros, né? E ele tem as 4 paradas. Tal. Então, esse é o conjunto do sistema BRT que está sendo implementado. Essa figura mostra uma estação de transferência típica, né, de forma estilizada, claro, mas nós já temos uma logo à frente para mostrar que ela está semi-pronta, e vocês já vão ter uma ideia do que significa isso. E aí nós vamos falar como é que está o andamento das obras. Né? Eu fiz questão de fazer essa primeira parte, viu, Rodrigo? A comissão já está cansada de ouvir essas informações, mas como tem muita gente nova nos ouvindo, acho que é importante fazer essa primeira explicação geral aí. Agora vamos falar o que está acontecendo efetivamente. Então, inicialmente a licitação que eu havia mencionado, aquelas cores ali mostram a divisão em lotes que nós fizemos para separar a obra em 4 partes, como eu falei agora há pouco. Aquela primeira parte ali de cor alaranjada é o que nós chamamos de lote 1, ela começa no Terminal Mercado, segue pelo aquele leito férreo desativado e tudo mais, entra no corredor perimetral, que ainda é um leito férreo, e vai terminar na estação Campos Elíseos, que é uma estação de transferência lá do corredor Ouro Verde. Esse é o lote 1. O lote 2, ele começa ali no início da John Boy Dunlop, é o que está em vermelho, né? E vai por toda a extensão da John Boy Dunlop, chegando até lá a região do Itajaí. Esse é o chamado lote 2, isso completa o primeiro pedaço, que é o corredor Campo Grande e o corredor perimetral. O lote 3 e 4 estão no corredor Ouro Verde. O lote 3 ele começa aqui na região central, no terminal central, e termina
com a estação Campos Elíseos, que é uma estação extremamente importante, que faz parte do lote 3. E o último lote, que é o 4, ele começa exatamente aí, na estação Campos Elíseos, que é esse azul, e vai até o final do corredor Ouro Verde, lá no Vida Nova. Então, esses 4 lotes são de 4 grupos empresariais diferentes, 4 construtoras diferentes, e foi assim que nós fizemos a divisão dessa obra e fizemos a licitação que está mostrada aqui. Então, aí tem cada um dos lotes, e aí é uma foto do que aconteceu na licitação que nós fizemos lá no final de 2016. Tem as propostas apresentadas na ocasião, né? Cada um dos lotes lá, o lote 1 teve 13 propostas, o 2 teve 12, o 3, 16, o 4, 14, o que demonstra o interesse das empresas nesse projeto. E aí as empresas, ali o nome das empresas vencedoras, e o mais importante de tudo é o resultado final financeiro, né? Se vocês olharem naquela coluna da esquerda ali no final, o valor total dessa obra estimado, que está ali mais ou menos no meio ali daquela transparência, era de 550 milhões, 549,6 milhões. E nós, na licitação, conseguimos 451 milhões na somatória, o que teve uma economia para a administração pública de quase 100 milhões de reais. Foi um resultado espetacular dessa licitação, dá em média aí quase 22% de economia. Situação atual, os projetos executivos, ali está sempre por lote, então, essas colunas azuis mostram a quantidade percentual dos projetos executivos. Vocês podem ver ali que o lote 4 é o que está um pouquinho mais para trás, mas é proposital isso, ele está um pouco acima de 60% dos projetos. Depois o lote 3, um pouco mais de 70%. O lote 2, 96%, quase todos os projetos estão prontos. E o lote 1 também, um pouco mais de 70%, absolutamente dentro do cronograma. E embaixo mostra os valores desses investimentos, né? O valor do investimento em projetos ele é da ordem de 10 a 12 milhões de reais. Depois, as obras. Nós começamos pelo lote 1, que é o que está com cerca, quase em torno de 25% da obra já concluída. O lote 4 também já está, que é esse do Ouro Verde, eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe à frente, ele também já começou. E o lote 2, que é onde nós estamos lá no Jardim Florência, ele já começou aquela etapa, que é a primeira etapa das obras, que é a resolução dos problemas das interferências. Porque nós temos que extrair árvores, tirar poste da frente, resolver, às vezes, mudar uma adutora da Sanasa de lugar. É um processo bem complicado antes, efetivamente, de começar a construir os pavimentos, né? E o lote 3, ele está finalizando o canteiro de obras, que até por coincidência é perto da gente aqui, é perto até da INDEC, e vai começar agora a mexer ali na região do Vila Rica, próximo ali dentro da Moreiras. Bom, aqui é uma explicação, muitos devem ter visto esses dias no Diário Oficial, que nós tivemos um pequeno reajuste contratual dentro do BRT, que deu ali os valores, 1,5 milhão para um lote, 300 mil para o outro, lote 3, 150 mil, e o lote 4, 600 mil. Isso é exatamente o que está no contrato. Anualmente, existe a previsão contratual do reajuste inflacionário do período. Isso é normal e vai acontecer isso ao longo desse contrato todo, que vai até 2020. Essa é só uma explicação disso que a gente andou respondendo aí para muitos que nos consultaram. E aqui vem uma sequência de fotos que demonstra como que essa obra está sendo desenvolvida. Então, essas primeiras fotos são do corredor ali Campo Grande, né? Então, nós temos aqui as fotos que mostram ali, eu não estou conseguindo ler, essa bandeira está bem na minha frente, eu vou tentar, acho que eu vou olhar para cá. Olhar para cá fica mais fácil. Então, ali tem as ferragens do viaduto da John Boy, que está ali, um viaduto em cima da John Boy do Lopes, que está sendo feita em julho. Depois, a junta desse próprio viaduto também agora é uma prestação de contas da situação atual.
o pavimento rígido da estação de transferência Bonfim, que também está nesse corredor Campo Grande, a própria estação Bonfim, que está começando a finalizar a preparação da pavimentação para fazer a armadura da estação, né? Aí está a estação Aurocan, que já é quase na chegada ali da John Boy Dunlop, que também está sendo montada. As fundações naquela região ali que a gente chama de Cidade Jardim, já no corredor perimetral, aí nesse local, há alguns meses atrás, tinha uma enorme ocupação. Nós tínhamos aí mais de 300 famílias que ocupavam essa região. Essas famílias saíram dessa região, eles estão recebendo, por enquanto, auxílio aluguel e vão desenvolver um projeto numa outra área pública que é lá nas proximidades da Santos Dumont, né? Depois ali no Jardim Miranda, também nesse corredor perimetral, tem um desvio que foi feito, na foto, essa parte clara, né, mais clara, meio branca ali, é exatamente o corredor do BRT, o piso de concreto. O restante é o desvio que foi executado para poder permanecer uma circulação do trânsito nessa região. Já no lote 2, essa aí é uma foto do canteiro de obras. O canteiro de obras deles é próximo ali à fábrica de pneus da Pirelli, bem um pouquinho para baixo, ali onde a Pirelli está. E aqui já estamos, como eu disse há pouco, mexendo nas interferências ali na John Boy, retirando os postes, retirando as árvores e fazendo todas as alterações. Nesse pedaço, nós estamos utilizando as duas marginais que essa região tem para poder fazer os desvios. Então, aí tem um desvio nas imediações da Pirelli, né? Ali, lá embaixo, na foto da direita, dá para ver a passagem por baixo da linha férrea ali do Jardim Florense, que é onde começa a outra etapa do desvio. Aí os canteiros de obras que foram mexidos, removidos, árvores retiradas, assim por diante. A drenagem, que é uma etapa extremamente importante, é praticamente a primeira etapa depois da solução da questão das interferências, né, para poder conter a água de chuvas e tudo mais. Esse trabalho faz parte do projeto. E o filmezinho a gente consegue, Leonardo? Tem um filmezinho aí que dá para ter uma ideia desta região aí, como é que ficou. Aí está mostrando os desvios, né, que estão sendo feitos. Ali está a linha férrea, os desvios ali mostrados, usando as marginais. A branca é no sentido bairro e a outra no sentido centro. E aí as alterações. Fizemos alterações de trânsito, as marginais passaram a ter sentido único de circulação. Tudo isso foi feito para poder permitir com que o BRT fosse implantado, né? E é uma mudança que vai permanecer depois que a obra estiver pronta, né? Nesta rua também teve uma mudança única de direção, ao lado ali do colégio, para permitir que não houvesse um entrelaçamento e tal, e pudesse ser feito a movimentação da forma correta, né? Também ali isso no sentido aqui, no sentido centro, na pista do lado de cá. Nós tivemos que proibir o estacionamento dos dois lados, as marginais, é óbvio, porque senão não seria permitida a circulação de veículos, né? E isso foi feito também ali. Essas placas aí demonstram essa questão, em toda essa extensão. E aí, essa via expressa, ela vai ser bloqueada desde aquele início ali, nas proximidades da Pirelli, até ali embaixo, na chegada ali daquela passagem, aquela ponte que tem ali em cima do Capivari, para que possa ser construído ali nesse local os corredores de piso de concreto aí, né? Os ônibus também, que antes ficavam na via expressa, passaram para as marginais, tanto no sentido como no outro, então os pontos de embarque e desembarque também foram alterados das linhas de ônibus que passam aí, que são bastante linhas, né? E também alguns retornos, como aquelas setinhas mostram, também foram alterados. Os retornos foram bloqueados aí e criados outros retornos um pouco mais longe da onde está a parte de obra, né? Um após a Pirelli e o outro aqui, logo depois do rio Capivari, no sentido que vai para o bairro. Ok? Então, isso dá uma ideia de como é que ficou essa região. Uma coisa importante também dizer o seguinte,
nós fizemos um plano que a gente chama de plano de comunicação, onde essas informações, a nossa equipe vai em campo e visita cada uma das residências, cada um dos comércios, e explica para as pessoas o que vai acontecer com a vida delas e por quanto tempo, o que vai ter que ser ajustado. E aí a gente, nessas circunstâncias, se defronta com alguns problemas que às vezes são inesperados. Então chega lá, tem uma empresa que tem um embarque e desembarque de caminhão que entra e sai, vai ter que mudar, porque não é mais possível conviver com essa entrada e saída de caminhão nessas circunstâncias de obra. Então, cada caso é um caso. Ali na região do Campo Grande tem um centro de saúde, como é que faz com o centro de saúde? Chegada de ambulância, coisa que o vale, quer dizer, então, aí são situações que a gente resolve pontualmente com aquele comércio, com aquele empreendimento, com aquele posto público lá, e como que resolve aquilo, e como é que fica, e qual a solução que tem que ser dada. Depois, nós entramos ali no corredor Ouro Verde. Então, essa aí só é a primeira etapa, que é aqui na região próxima aqui a INDEC, daquele lote 3 que eu falei, que nós já estamos começando a colocar as placas, tal, porque nós vamos iniciar as obras ali nos próximos 15, 20 dias. Né? Depois a gente tem esse trecho que é lá já na Rui Rodrigues, que começou com uma limpeza do terreno e tudo mais, como está mostrado ali, e aí a gente já começou as obras nesse trecho da Rui Rodrigues, onde está ali em frente aquele grande hipermercado que tem lá, que era Extra, agora acho que é Açaí, naquele alto, e vai até a chegada lá na travessia do Rio Capivari. Já está sendo executado o pavimento rígido, guia, sarjetas, assim por diante, mas nesse trecho a situação é um pouco menos complicada, porque nós temos as marginais dos dois lados aí, né, da Rui Rodrigues, que dá para fazer o apoio necessário, transferir as linhas de ônibus, etc. Um problema que a gente enfrenta nessas obras, e aí a população que está nos ouvindo aí, eu peço aí a colaboração, é a travessia de pedestres. É muito complicado. Os pedestres se acostumaram, às vezes, com um determinado lugar que ele gosta de atravessar, não dá mais para ser naquele lugar, é em outro. Então, nós tivemos alguns problemas, hoje já contornados, mas que precisa tomar muito cuidado, porque é um lugar que está em obra. Tem caminhão circulando, pá carregadeira, tem um monte de coisa andando por ali. Nós temos o pessoal nosso em campo, tal, mas precisa haver a compreensão da população para respeitar a sinalização, respeitar as faixas de pedestres que estão designadas para as travessias. Né? Aqui tem aquela obra de arte que na chegada lá, no final desse trecho, tem uma ponte sobre o Rio Capivari, aí são as montagens das ferragens, porque as estruturas dos pilares já estão montadas, de um lado, do outro lado está finalizando, é exatamente isso que eu estou falando, essa ponte aí, que vai ser feita em cima do Rio Capivari, então aí as estruturas, né, sendo montadas, já finalizamos de um lado, agora estamos finalizando do outro, para depois fazer a armação da nova ponte que vai passar por cima do Rio Capivari nesse trecho, para acomodar os ônibus do BRT. Né? E aqui tem vocês vão ver, nós fizemos uma animação para mostrar como que essa parte da cidade vai ser impactada. Então, aí a situação atual, né, está ali aquela figura daquele hipermercado grande, que a gente está chamando de Extra Moreira, mas não é mais Extra, mas tudo bem, era o popular Extra Moreiras, ali está aqui é o Jardim Eda, ali é o Campos Elíseos, e ali está a Rui Rodrigues. Então, isso é antes da obra. Depois da obra, a situação que vai ficar é essa daí. Né? Então, aí estão os corredores implantados, ali tem uma estação de transferência, que é a Santa Lúcia. Ali, exatamente naquele trecho ali, tem a estação Santa Lúcia. Depois, vindo um pouquinho mais para baixo, descendo, né, então, em direção ao bairro, ali está de novo o Jardim Eda, do lado de cá o Jardim Capivari, ali tem aquele grande atacadista, que é o Atacadão. Também essa é a situação atual, a situação futura vai ser essa. E ali naquele trecho teremos também uma outra estação de transferência chamada de Capivari, bem ali naquela posição. Aí vindo mais para cá um pouco, nós já estamos aí naquela passagem por baixo por baixo da rodovia Bandeirantes, né, que a Rui Rodrigues passa. Situação atual, tem aqui o Jardim São Francisco, ali Jardim Morumbi, e depois da obra, o que vai acontecer é isso, e temos uma estação de transferência ali que nós chamamos de Morumbi, um pouco antes da chegada na rodovia Bandeirantes. Aí serão
os corredores do BRT. Indo mais à frente da obra, nós chegamos ali naquele ponto onde tem o terminal Ouro Verde, o hospital e tudo mais, né? Já já nós vamos chegar nos pontos que estão aqui, já onde está interrompido agora, no dia 21, como o Rodrigo aqui mencionou. Então, aí nesse trecho, o que vai acontecer é isso. Nós vamos ter um terminal novo, que é ali, no canteiro central, para o BRT, e uma parada que a gente chama de uma estação de transferência, né, que é a parada Coaciara, que está aqui mais à frente um pouco, como está mostrado ali na figura. Ali tem o Recanto do Sol 2, né, que é o bairro, é o hospital e o terminal. Depois, indo mais para frente, a gente chega nesse ponto que nós estamos fazendo aquela intervenção que começou anteontem. Jardim Mercedes, Jardim Vista Alegre, Parque Universitário de Viracopos. Então, a situação que vai ficar é essa daí, depois das obras realizadas. E nós fizemos agora um trecho que foi interrompido, em que nós interrompemos as duas faixas do canteiro central, permanecendo apenas uma faixa de rolamento, tanto no sentido como em outro, e propondo alguns desvios para aquelas pessoas que não querem aguardar, porque vai ter uma faixa de rolamento só que vai passar ônibus e qualquer outro veículo, mas de qualquer maneira os ônibus vão fazer as paradas nos pontos deles. Então, né, tem que ter essa paciência. Aí vai ter duas estações, a Vista Alegre e a Arimana, como está mostrado ali, e ali é o trecho inicial que nós fizemos a interrupção a partir de ontem, aquele trecho que está em obras ali, exatamente onde está esse vermelho aí. E aí, nessa figura, dá para ver ali o trecho em obras, que está em vermelho. Claro que foram proibidas os estacionamentos dos dois lados, né, porque não tem como. E tem os desvios mostrados, no sentido do bairro, aquelas ruas que estão mostradas ali, a Anturi, vem pela Aglaia, né, que é a rua de cá. E nós fizemos toda a sinalização, tanto horizontal como vertical, demos uma melhorada na pavimentação dessas regiões aí, porque vai passar a ter um trânsito um pouco mais pesado do que tinha antes. No sentido centro, o desvio recomendado é esse que está mostrado em azul, que, aliás, tem dois. Uma por aquela primeira rua, como é que chama aquela primeira rua ali, Olivar? Hã? Aneiri e Aguape. Aguapé. Aneiri e Aguapé são as duas ruas que chegam ali na Arimana, né? E depois você já pode acessar de novo a Rui Rodrigues lá e ir em direção ao centro da cidade e tal. Então, essa é a situação que está hoje lá vigorando, né? Depois, indo mais para frente um pouco, já indo naquela região onde até vai ter um empreendimento residencial gigantesco, o prefeito, até por coincidência, amanhã ele está fazendo o lançamento, né, dessa pedra fundamental, aí, dessas mais de 2.000 residências que vão ter nesse trecho aí, que é nesse vazio que está aí. Mas com o BRT entrando, o que vai acontecer é isso. E exatamente de frente aí desse local, nas imediações desse local, aí vai ter uma nova parada, e nós estamos prevendo uma outra parada também bem em frente ao local ali, que vai ser uma contrapartida do empreendedor, que não está mostrado aí, né? Ainda nesse desenho. Vermelho ciclovia? Hã? Não. Vermelho que está ali é canteiro. Depois, chegando no final do corredor Ouro Verde, já lá na região próxima ao Vida Nova, tem o Porto Seguro, Mauro Marcondes, e ali está a região aqui do Vida Nova e o nosso terminal ali embaixo, né? Então, com a chegada do BRT, o que vai acontecer é isso, e teremos aí aquela parada lá em cima, que a gente chama de Campo Verde, de Campina Verde, desculpa, e aqui embaixo o terminal Vida Nova, que é onde termina esse corredor Ouro Verde. Tá ok? Próximas etapas, né, que vai vir a partir de agora, então, a etapa aí é daqui para frente, aí nos próximos dias já vamos começar. No lote 1, nós vamos começar a fazer a passagem por cima da Avenida Barão de Itapura, com um viaduto, que vai ser um viaduto estaiado, que além de ser uma estrutura que vai ser mais fácil de ser construída, ela vai até dar uma embelezada ali naquela região, porque vai ser uma coisa que vai ficar bem bonita. E vamos começar a pavimentação daquele trecho onde tinha aquela ocupação, que a gente chama de ocupação Joana d'Arc, lá no corredor perimetral. No lote 2, nós vamos fazer a ponte em cima do Pissarrão, que eu mostrei agora há pouco, as estruturas estão prontas,
e começar as obras do terminal satélite Íris, que é bem ali, quase em frente à fábrica da Pirelli. No lote 3, nós vamos preparar aquela região do Vila Rica e Campos Elíseos ali, retirando todas as interferências para começar a obra ali na Moreiras. No lote 4, fazer a ponte do Capivari e também a pavimentação da Camucim, que nós mostramos agora há pouco. Tá? Então, acho que é isso. Muito obrigado. Estamos à disposição aí para responder perguntas. Claro. Secretário, eu gostaria de perguntar. E até, viu, Carmo, esse material a gente deixa depois aqui à disposição de vocês, da comissão e tal, viu, Rodrigo? Fica aí para consumo de vocês aí à vontade. Vai fazer um informativo e disponibilizar para toda a população, mas a grande preocupação, inclusive eu acho que não é o caso desse trecho, igual o primeiro que nós discutimos, que nós trouxemos os comerciantes daquela região central, é aquela discussão de que alguns trechos teriam uma certa desapropriação. Eles foram, logicamente, avisados daquela região central. Nós não teremos isso naquela região, naquele trecho, né? Não. Então, esse trecho do corredor Ouro Verde... Ouro Verde não terá desapropriação. Aqui, nesses que nós mostramos, não tem desapropriação. E nem tampouco algumas coisas que até numa reunião que eu tive com o pessoal, que o Felipe mencionou, mas vão acabar com a calçada, vamos fazer isso, não tem nada disso. Não vai ter interferência no calçamento, não tem nada né? disso. As estruturas que estão existentes lá hoje, né, das residências, comercial, vão permanecer, só que vão passar a conviver na frente com um corredor exclusivo de ônibus que está sendo construído. Tá certo. E também, nós conversamos, né, eu gostaria que o secretário também nos explicasse como vai ser as interferências. Agora vai começar uma faixa, ela vai ficar interditada, aquele canteiro central, as árvores serão removidas para fazer, e depois que executada a parte interna, que é exatamente onde os ônibus vão estar circulando, vai mexer no pavimento da área da lateral. É isso mesmo. E aí os carros passarão a circular no trecho que foi concluído do BRT Isso. Até a conclusão transitoriamente, do trecho. exatamente o que você acabou de explicar. Nós vamos fechamos já, né, já está fechado, uma faixa próxima ao canteiro central. Isso vai ser feito dos dois lados da pista ali. Nós vamos fazendo isso por etapas. E essa faixa, então, vai ser construída ali o corredor, depois a gente passa o trânsito para essa faixa nova, já com piso novo, para poder concluir a pavimentação, etc., da parte onde está hoje circulando os veículos. São dois trechos que eu acho que complicados. É o próximo ao Shopping Espásio, que é um trecho onde ela tem um estreitamento logo depois do Terminal Ouro Verde, e esse trecho onde foi interditado. Após a conclusão, como que vai ficar o trânsito local? Os veículos de passeio e os ônibus que não são do BRT, eles terão apenas uma faixa de rolamento para transitar ou serão duas faixas mais a faixa do BRT? Nesse trecho é uma faixa única, nesse trecho que nós estamos falando. E o que acontece é o seguinte, nós não vamos ter praticamente circulação de ônibus mais ali, porque os ônibus que vão circular ali são do próprio BRT. Então, os ônibus dentro dos bairros vão já abordar diretamente nas estações de transferência. Para aí, quem quiser seguir viagem, por exemplo, para o centro da cidade ou para outro bairro e tal, vai usar a estrutura do BRT. Então, isso vai aliviar o trânsito local. Vai ficar praticamente trânsito de veículos mesmo. Principalmente no período dos horários de pico, de manhã, quando a população sai para o trabalho e quando retorna, aquele trecho é o mais crítico, porque se ficar, dependendo conforme for aquele trecho próximo ao shopping, se nós tivermos um caminhão, um ônibus fretado apenas com uma mão... Mas ali próximo ao shopping já é um pouco diferente, porque a rua já permite uma estrutura de duas faixas de rolamento mais uma do BRT, entendeu? Esse que eu estou mencionando, que é esse pedaço aí que a gente falou agora, mostrou o desvio, é que ali no Vista Alegre é que não dá para fazer mais uma faixa, a menos que tivesse uma grande desapropriação, que nós optamos por não fazer, entendeu? Gostaria de saber se tem mais algum vereador que gostaria de fazer qualquer questionamento. Nós temos aqui também o vereador Jorge, que, se puder compor a mesa aqui, teremos o vereador Carlinhos Camelô, o vereador Felipe Marquesi depois, e se tiver algum questionamento da população, pode trazer para a assessoria aqui, que nós faremos direto ao secretário.
Senhor presidente, eu tenho uma questão aqui, perguntar para o secretário. É a mesma preocupação que o Rodrigo fala aqui nos bairros do trânsito. Eu queria saber na questão do terminal central e na questão do terminal mercado. Como que vai chegar ali? Nós temos ali o viaduto Cury, o BRT ele entra ali, lá no terminal mercado vai fazer uma grande obra ainda para receber o BRT lá embaixo, só para mim entender melhor. É o seguinte, olha, nós não estamos entrando nesse detalhe ainda hoje aqui, porque é uma coisa um pouco mais à frente. Mas aproveitando a sua pergunta, no terminal central, o que vai ser feito é o seguinte, ele vai sofrer uma grande readaptação naquela estrutura das chamadas plataformas de embarque e desembarque de passageiros, porque ele vai acomodar tanto o sistema BRT, que é do corredor Ouro Verde, como ainda algumas linhas convencionais que vão compor a chamada área branca que nós vamos fazer aqui em Campinas, né? Que é uma questão até para a gente conversar uma outra hora. Nós vamos fazer uma grande licitação e na região central vai ter uma área branca que vai ter só veículos não a diesel, não poluentes, e eles vão também passar ali pelo terminal central para poder carregar os passageiros. Então, ele vai ter uma alteração importante ali nessa estrutura das plataformas. Lá no mercado já é diferente, que vai ter um terminal novo. O terminal, que a gente chama hoje de terminal mercado, que é exatamente de frente ao terminal, de frente ao mercado municipal, né? Mais abaixo um pouco, nós vamos construir uma estrutura nova para a chegada do BRT, que é o corredor Campo Grande. Então, o BRT vai chegar naquele ponto ali, os passageiros vão desembarcar e vão ou pegar um ônibus convencional, seja o que for, que vai estar ali logo do lado, que é o terminal mercado, ou entrar na cidade, né, vai a pé, algum lugar ali próximo na região central. Então, é isso que vai acontecer. Só para mais uma dúvida, na questão continuando ali do terminal central, o viaduto Cury, ele vai continuar passando por ali. Sim, não muda nada. O senhor sabe que, falar aqui, tem uma obra daquele viaduto Cury ali, que aquele viaduto Cury, ele chega a tá perigoso, como aconteceu acidentes em São Paulo aí com o viaduto. Esse viaduto ali, eu acho que ele é muito antigo, a estrutura dele eu acho que é muito antiga. Você chega ali, eu moro ali, eu sei ali, tivemos 2 acidentes ali recentes naquela região. Vai ter uma reforma nele para receber essa questão? Olha, nós estamos fazendo uma análise da estrutura do viaduto, entendeu? Isso faz parte da nossa preocupação também. Porque o que vai acontecer? Ele vai sofrer um impacto do lado do BRT, um impacto praticamente similar ao que tem hoje, porque não vai ter uma sobrecarga em termos de peso. Mas, por outro lado, ele vai ter um alívio, porque não vai ter aquela quantidade de ônibus que circula por ele ali hoje, né? Porque vai ter essa reformulação. E, de qualquer maneira, nós estamos estudando, do ponto de vista de engenharia, fazendo uma análise criteriosa da estrutura do viaduto e se é necessário algum tipo de manutenção específica para reforço, coisa que o valha, nós vamos fazer. Tá. Okay? Eu só gostaria, Rodrigo, me permite? A questão Só para avisar o público aqui presente, nós temos aqui um microfone ao lado, para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, pode estar se dirigindo ao microfone para poder falar diretamente as perguntas. Eu só tenho mais uma pergunta. Sim. Assim que respondida, presidente, eu gostaria de pedir uma licença, que eu tenho até um outro compromisso, mas no terminal mercado, existe aquele, ele falou, é de frente ao mercado municipal. Existe o terminal lá. Aquele terminal vai ser desativado ou ele vai ser readequado ao projeto? Exatamente. Ele vai ser readequado. Nós pretendemos usar aquele terminal como um ponto de ligação para essa tal área branca que eu mencionei. Então, aliás, o terminal mercado deverá ganhar um up, em termos até de movimento, de veículos e tudo mais. Ele vai ser reconfigurado, eu diria. E tem uma outra parte mais abaixo um pouco, que vai ser o novo terminal do BRT, né? Que é o que vem do corredor Campo Grande. Então, aquela região ali vai dar uma revitalizada sensacional. Há pouco tempo nós tivemos o pessoal nosso foi até fazer uma exposição
para alguns moradores daquela região, comerciantes e tal, e mesmo pessoas que têm banca no terminal ali, porque o pessoal ouve, né? Está ouvindo o que a gente hoje na televisão, vê a notícia no jornal, o que vai acontecer comigo aqui e tal. Então, a gente tem feito muitas reuniões iguais a essa. E nós fomos lá, eles ficaram maravilhados com o projeto, o que vai melhorar a vida deles ali. Porque realmente aquela região vai dar realmente uma melhoria impressionante em relação ao que é hoje, entendeu? Por causa dessas alterações que eu mencionei. Tá ok. Eu agradeço, secretário, pelas conclusões. E, mais uma vez, eu peço licença ao secretário, ao presidente dessa comissão, porque eu tenho um outro compromisso. Obrigado, uma boa tarde. Posso falar? Presidente, só mais duas questões que eu quero aproveitar a oportunidade do senhor aqui na Câmara. Ali na altura do Jardim Vista Alegre, como que vai ficar a questão dos pedestres no período da obra e depois do projeto pronto? Como que vai ficar o trânsito ali, tanto para a passagem ali dos pedestres naquela avenida? Olha, nós já fizemos, ontem até estava lá na obra, anteontem, eu estava até junto com o Rodrigo lá, e o pessoal vê que você se aproxima de uma obra dessa, tal, né? Nos conhece, tal, então tem aquela abordagem lá de várias pessoas, quem perguntar uma coisa, perguntar outra. Então, eu disse o seguinte, quando nós fazemos um projeto desse, que afeta tão substancialmente uma via tão fundamental como essa região aí da Rui Rodrigues, faz parte do contexto analisar o conjunto do entorno, né? Então, nós vamos fazer uma reformulação para melhor do entorno também. Sim. As vias que estão próximas, as travessias, que é a sua pergunta. Sim. Isso contempla tanto a travessia de veículos, de um lado a outro, né, do bairro, né, que atravessa a Rui Rodrigues, e também travessia de pedestres. Então, tudo isso está contemplado no projeto, tem as estruturas programadas e tudo mais. Sempre de uma forma muito segura, né, porque a nossa preocupação inicial é com a segurança, sim, principalmente para os pedestres, que são sempre a parte mais fraca. Nós temos uma grande preocupação com o pedestre. Vocês viram aí no final do nosso filmezinho, aqui fazendo até uma divulgação, nós estamos fazendo uma ampla campanha aqui no município de Campinas, está aí nas redes sociais, está na televisão, está nos jornais, etc., que é a campanha do Viva. Tem umas faixas pintadas nas ruas, nas faixas de pedestre, que é para chamar a atenção das pessoas com essa nossa grande preocupação com o pedestre. Nós estamos preocupados com o pedestre. Então, isso se reverte em duas preocupações. A primeira é a seguinte, o alerta para o pedestre que ele tem a responsabilidade de respeitar a legislação e a sinalização viária também. E isso é muito importante, atravessar na faixa de pedestre. Atravessar quando o semáforo for verde para ele, né? Não atravessar no meio do quarteirão, aquelas histórias, passei um carro aqui, passou outro ali, não sei o quê, que é o que a gente vê todas as horas, e as pessoas aí sofrem um problema sério, que são atropeladas e podem até perder a vida. E também para os motoristas de motocicleta, de caminhão, de ônibus, de automóvel, de respeitar o pedestre. Então, eu tenho falado muito o seguinte, se alguém está andando numa via pública, ele percebe que alguém está lá no meio do quarteirão. Se você é um bom motorista e atento, você tem aquela sua visão lateral. Você está vendo que alguém está no meio da quadra, ele está na iminência, você já tem aquele feeling, esse cara vai atravessar a rua. Então, reduz a velocidade, diminui. Se ele atravessar a rua, ele atravessa. Você pode até falar, negão, próxima vez eu faço isso. Eu abaixo o vidro e falo, meu amigo, a faixa de pedestre está ali na frente, cara, atravessa na faixa, né? Mas não vou atropelá-lo por causa disso. Então, esse alerta faz parte dessa campanha. E quando nós vamos fazer uma obra desta envergadura, a principal preocupação nossa é o pedestre. A hora que ele vai descer num terminal, como é que ele vai sair do terminal? Se ele quiser, ali no Ouro Verde, por exemplo, ele vai descer no terminal do BRT, no canteiro central. Como é que ele vai para o hospital, se ele quiser ir? Como é que ele vai para o terminal de ônibus nosso, convencional, que está ali, que para quem conhece a região, tem um desnível, né? É um morro aquilo ali. É morro abaixo, desde o terminal de ônibus nosso aqui até chegar no hospital lá. Como é que faz isso? Então, nós já desenhamos tudo isso. Vão ter estruturas de passarelas, estruturas para as pessoas com deficiência,
poder encaminhar à vontade. Está aqui meu amigo, que é presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, o Jorge, que ele toda hora ele está me preocupado com isso, me procura, secretário, como é que vai ser isso, faz aquilo. Então, nós já pensamos em tudo isso. E isso exige uma obra com muito cuidado, viu, Felipe? Então, e a minha preocupação não é nem depois da obra pronta, porque depois da obra pronta eu tenho certeza que vai ficar um espetáculo. É durante a obra. Eu vou nas obras aí, 1, 2 vezes por semana, estou sempre lá junto com a equipe e tal, e eu fico atento como é que o pedestre está se comportando. Mas fala, escuta, mas ele está passando ali, não pode passar, não, vamos lá, fechamos ali, abre em outro lugar, e aí vem uma pessoa, mas eu quero passar aqui. Você não pode passar aqui, meu filho, aqui tem um caminhão ali que vai te atropelar, você tem que passar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Quer dizer, os pedestres têm que entender que também para eles é um momento de sacrifício. Eu estou acostumado a atravessar desse lado para outro nesse lugar, mas hoje não dá, tem que ser um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Então, durante as obras é uma grande preocupação nossa. Nós temos agentes nossos que estão fisicamente alocados nas obras o tempo todo, principal tarefa deles. Eu vou nas obras lá, eu chamo a gente e falo, vem cá, meu amigo, fica atento no pedestre. O veículo, se ele demorar um pouco mais, um pouco menos, se ele for reclamar que o retorno é mais longo, mais baixo, não importa, mas o pedestre ele tem que ser orientado, tem que ser cuidado. E a gente tem feito isso com muita preocupação, mas muita preocupação. Outro dia, uma senhora atravessando lá uma das nossas partes de obra lá, ela pisou em falso. Claro, o piso não é um piso maravilhoso, ele é bem feitinho, tal, mas não é uma calçada, não é um tapete igual esse que nós temos aqui na Câmara, esse piso espetacular aqui. Então, precisa tomar cuidado. Ela deu uma falseada lá, caiu, felizmente, não se machucou, mas nós fomos lá, já fizemos uma grande mudança, sinalizamos diferente e tal, porque se aconteceu com ela, pode ser com outro. Então, essa preocupação é constante nossa, e eu aproveito a audiência aqui nossa hoje, vocês estão nos ouvindo, para divulgarem isso. Por favor, prestem atenção nessas travessias de pedestre durante a fase de obras. É uma coisa muito, muito preocupante para nós. Só para Ele tem mais uma só para agradecer o presidente pela explanação, eu vou só pedindo agora uma questão, acho que é importante para aquela região, principalmente para os comércios ali que eles me solicitaram esse encaminhamento, para que seja feita uma faixa, senhor presidente, falando que ali os comércios, que os pedestres, a população terá acesso livre aos comércios. Sim. Então, aonde estiver sendo feito as obras do BRT, em toda a cidade, eu acho que isso é importante, onde tiver os comércios ali de grande circulação, para colocar as faixas também, acesso livre local aos comércios, para a população, quando saber que está funcionando a padaria, a farmácia, né, o material de construção. Então, eu acho importante esse pedido da população para ser colocado esta faixa onde tem essas obras em andamento, tá bom? Muito obrigado a todos também. Felipe. E cumprimentar o presidente Rodrigo da Farmadic, vereador Felipe, Zé Carlos, o Carmo, o Barreiro. Fiquei vendo ali atentamente aí as explicações, as suas explanações aí, agradecer a sua equipe pelo trabalho que foi feito aí, que eu achei de extrema importância. Eu estava comentando aqui com ele que quem fez esse trabalho ficou muito criativo e bem ilustrativo. Então, parabéns para você e pela sua equipe. Barreiro, o que você comenta, sempre fala, e algumas perguntas você já até respondeu, mas eu vou continuar insistindo aí, como você falou que eu cobro constantemente, é justamente sobre a acessibilidade. E eu gostaria de comentar, que você comentasse como que vai ser, se vai ser totalmente acessível o BRT. E as pessoas também me questionam bastante sobre as bicicletas, bicicletários, se vai ter algum próximo, para que eles possam andar de bicicleta e já pegar esse BRT. Jorge, é o seguinte, o nosso sistema BRT ele é 100% acessível. Todas as estações de transferência, tem uma que já está com a parte estrutural dela pronta, com o esqueleto até pronto, com a estrutura de alumínio que ela tem no entorno, claro que o acabamento ainda não, porque é um pouco mais à frente, mas mostra o seguinte, de um lado, isso é o padrão, de um lado tem escadas, então pessoas que não têm problema de deficiência podem vir pela escada, se quiserem.
do outro lado sempre tem rampas. E a chegada naquelas estações também, toda ela acessível, se vem da calçada, de onde vem. Essa é uma enorme preocupação que a gente tem. Isso está contemplado em todo o projeto, nos terminais e tudo mais. Eu estou dizendo agora de um local que é muito complicado, que é esse local ali do terminal Ouro Verde, né, o terminal convencional, o terminal do BRT aqui, lá à frente tem um hospital, que tem um volume imenso de pessoas que se deslocam ali todos os dias, e nós tivemos foi muito complicado acertar a dinâmica do projeto para ter essas passagens de pessoas. Porque a pessoa que não tem deficiência, põe uma escada, está resolvido, mete uma passagem, e a pessoa com deficiência, como é que faz? Então, nós fizemos isso tudo, está resolvido no projeto e está super bem resolvido. Com relação à questão das bicicletas, eu também respondi várias vezes essa pergunta, e aproveito mais uma vez para falar sobre isso. Nós não teremos ciclovias ao longo dos corredores do BRT, porque o projeto não permitiu isso, não dava para executar, não tem espaço, teria que ter grandes desapropriações que nós não fizemos, porque encareceria demais esse projeto, isso foi deixado de lado. Mas o que nós estamos fazendo? Nós vamos prever nas nossas estações, nos nossos terminais, os chamados paraciclos, que são locais que as pessoas poderão chegar, né, de bicicleta, colocar a sua bicicletinha ali, parada, em local seguro. A exemplo do que tem lá hoje, lá na região, né, Zé, lá no Padre Anchieta, tem um paraciclo bacana, moderno, tal, que já é muito utilizado. E mais do que isso, ao longo desses trechos todos, nós teremos ciclovias nas imediações. Então, por exemplo, no corredor Campo Grande, nós temos um projeto que nós estamos nessa fase aqui, finalizando o contrato, nós vamos contratar 2 ciclovias na região do Campo Grande, que vão ter cerca de 9 quilômetros de extensão, que vão ser interligadas a estações de transferência do BRT. Então, a pessoa está lá dentro do bairro, ela vai pegar a ciclovia, vem de bicicleta até a estação de transferência, ou terminal, larga ali e segue de ônibus o trajeto mais longo. Isso tudo está projetado e a gente vai mostrando ao longo do tempo, tá ok? Cadê o microfone? Obrigado, viu, Barreiro? Imagina, um abraço, Sergio. Eu que agradeço, meu Deus. Tudo de bom, obrigado. Viu? Você quer falar aqui, Carmen? Até. Presidente, primeiro, mais uma vez, parabenizar aí o trabalho que vem sendo desenvolvido por você e por toda a sua equipe. Nós, como eu e o Jorge estávamos falando aqui, nós ficamos surpresos aí pela forma como foi apresentada e parabenizar como vem sendo desenvolvida uma obra dessa envergadura. E aproveitar e parabenizar a atividade do nosso presidente Rodrigo da Farmadic, que, aliás, tem sido muito assíduo. Parabéns, viu, presidente? Eu tenho certeza que, com o Executivo e a Câmara agindo da forma como está agindo, e todos os vereadores envolvidos, nós vamos fazer com que esse grande projeto faça realmente diferença na cidade de Campinas. Eu tenho convicção disso, tenho certeza disso. Presidente, eu não poderia deixar de perguntar, aproveitar a sua estada aqui conosco aqui. Nós entendemos a importância do BRT, já falamos a respeito disso, e apesar de não estarmos falando deste assunto, a audiência é para tratar do BRT, mas nós temos um corredor muito importante da nossa cidade, que é o corredor Viracopos, que tem uma grande importância para a região sul, sudeste de Campinas, a região lá do Rodrigo também, do Ouro Verde, do Felipe lá do Nova América, do Planalto, de toda a região do Viracopos, e ela tem como obrigação atender a população dos passageiros, dos trabalhadores de Viracopos e do entorno de Viracopos, que, aliás, vem crescendo muito, crescerá em uma casa aí de 12% a 15% ao ano, com mais de 200 empresas. Esse é o projeto de futuro daquela região, e especialmente atender a região, a população desta região, que, aliás, sofre muito, porque é longe, é uma região longe do centro de Campinas. E a minha pergunta, tendo em vista a importância desse projeto e do BRT também, secretário, e nós estamos trabalhando, só para ficar claro, para não ficar, para a população saber,
no terminal, já estamos trabalhando, nós já tivemos esse diálogo. Eu estive também com o presidente da Aeroportos Brasil tratando deste assunto. A minha pergunta, secretário, especificamente em que ponto será feita a conexão, se houver, entre o BRT e o corredor Viracopos? Essa é a pergunta. E eu gostaria de aproveitar também, e tem um estudo em andamento, e saber, secretários, qual é o modal que se pretende colocar, especificamente no corredor Viracopos, que é um corredor muito importante, aliás, é o que acrescentaria todo esse trabalho do BRT. Muito obrigado, secretário. Obrigado, vereador Carmo. Emendando aqui, acho que no mesmo sentido, apesar de não ser o contexto da reunião, nós teremos aqui depois alguns questionamentos do público que está aqui presente, mas eu gostaria que o secretário pudesse dar um breve esclarecimento e depois nós marcaremos a reunião para essa finalidade sobre a duplicação das marginais, a construção das marginais da Santos Dumont, que acaba afetando diretamente toda essa população da região do Ouro Verde, e posteriormente nós faremos uma reunião especificamente para tratar desse assunto. Olha, é o seguinte, eu agradeço a pergunta, Carmo, porque a gente pode esclarecer para a população assuntos que estão ligados ao transporte, ao sistema que nós administramos e nesse caso específico, não está diretamente ligado ao BRT, mas muito importante o seu questionamento aqui do Rodrigo também. Então, veja só, aquela região que vai para o aeroporto de Viracopos, nós temos acompanhado desde 2014 o plano que foi desenvolvido pela concessionária lá, Aeroportos Brasil, que é um plano de desenvolvimento do entorno da região do aeroporto. A prefeitura, através de algumas secretarias, a nossa foi uma delas, participou desse trabalho tal para desenhar o que vai acontecer naquela região do entorno do aeroporto de Viracopos ao longo do tempo. Eles têm uma concessão de 30 anos, como é que fica, né? Muito bem. Nesse plano, apareceu claramente a necessidade que teria que ter uma ligação importante de transporte de massa, né? Além do rodoviário, que hoje tem a rodovia Santos Dumont, que é através de carro, né? Ou ônibus andando na rodovia para chegar a Viracopos. Então, apareceu a importância de ter um transporte de massa de grande capacidade, ligando o aeroporto de Viracopos a Campinas. Então, como que resolve isso? Aí começaram as ações decorrentes. Até por uma ação muito forte do prefeito Jonas Donizete, ele se empenhou pessoalmente nesse assunto, junto ao governo do Estado, nós conseguimos, com muita batalha. O vereador Carmo aqui é uma das pessoas que também batalhou muito por isso. Fomos juntos algumas vezes, você foi, outras, você próprio, e nós conseguimos com que houvesse um compromisso do governo do Estado na construção das marginais da Santos Dumont. Eu vou falar de uma maneira completa a sua resposta, não só do que você perguntou, Carmo. Então, existe esse compromisso, o projeto foi desenvolvido conjuntamente com a prefeitura, nós participamos ativamente do desenvolvimento do projeto, muitas discussões para garantir o acesso aos diversos bairros que tem tanto no sentido Viracopos como no sentido centro, e as travessias por cima da Santos Dumont, etc. E o projeto ficou muito bom. O Estado, depois do projeto concluído, então agora tem as tratativas de como é que a concessionária, que é a Rodovia das Colinas, vai fazer essas marginais, porque no contrato de concessão da Rodovia das Colinas não constava a obrigatoriedade de fazer essas marginais. Então, como é que faz? Então, existe uma tratativa que é uma negociação contratual, que é coordenada pelo Estado de São Paulo, através da Artesp, que é a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, ela que coordena isso para tratar como que vai ser o pagamento desse investimento que vai ser feito pela Rodovia das Colinas. Esse processo, segundo informações recentes, ele está na fase final de ajuste. Então, eu diria que mais 60, 90 dias isso deve estar concluído, e, na sequência, essa obra vai então ser licitada pela rodovia e vai ser executada, as marginais. Muito bem. Aí resta um outro problema, que é um problema que nós queremos resolver, que é complementar a esse. Como é que nós ligamos esse aeroporto à região central, à região de Campinas, por um transporte de massa, como eu falei? Então, nós contratamos um estudo que vai ficar pronto agora no mês de outubro,
que é um estudo de viabilidade. Conseguimos um recurso do Ministério das Cidades, que é um dinheiro a fundo perdido, né? E com esse recurso nós contratamos uma consultoria, que foi a Logit, que desenvolveu um estudo que vai dar uma solução para ligar a região central de Campinas ao aeroporto de Viracopos. Então, vai ter um traçado e um tipo de transporte recomendado pela consultoria. Em paralelo, como nós estamos com o BRT no corredor Ouro Verde, e ele é o corredor mais próximo do aeroporto, nós também vamos desenvolver um trabalho, que é um trabalho que a INDEC vai fazer, complementar a esse estudo da Logit, que é a ligação via BRT ao aeroporto de Viracopos. Então, nós poderemos ter, no futuro, 2 tipos de ligação de transporte de massa com o aeroporto. Esse da consultoria e esse que nós estamos desenhando. É claro que isso é um novo investimento. Tem alguns quilômetros ali para vencer, tem que ser feito um novo projeto, etc., e tudo mais e tal, mas nós entendemos como esse do BRT perfeitamente viável e até possível de ser feito nesta administração. Claro que nós vamos ter que buscar o recurso e tal, mas é um complemento do projeto BRT que não foi pensado inicialmente, até porque, na época, não se previa que isso era necessário. Então, com isso, nós vamos fazer a ligação dentro do aeroporto com o sistema BRT, quando isso ficar pronto. Mas a terceira parte da história é a seguinte: nós não ficamos só nisso, porque nós sabemos que essas coisas são coisas para um futuro um pouco mais à frente. E como é que resolvemos o problema agora? Então, na nossa licitação de transporte, que nós estamos finalizando, eu mencionei isso aqui, nós vamos prever, e aí vem o que você acabou de dizer, cara, nós tivemos junto com a Aeroportos Brasil, você também foi lá, eu sei, você tem feito essa inserção aí já faz algum tempo, e eles nos asseguraram a cessão de um espaço bem nas proximidades do terminal de passageiros novo que eles têm lá, que nós vamos construir um terminal de ônibus ali, do lado. Esse terminal de ônibus vai ser projetado para ligar o futuro BRT, que poderá até lá, como o sistema convencional que nós queremos levar até lá. Com isso, o que se pretende? Que os passageiros, ou as pessoas que vão viajar ou vão se deslocar para o aeroporto de Viracopos, ao chegar ali de ônibus, seja BRT ou sistema convencional, andem a pé e entrem no terminal de passageiros e peguem o seu voo, ou vice-versa. Essa é a ligação que uma cidade como Campinas, que terá o maior aeroporto de passageiros do Brasil, que é esse, merece e terá. Então, esse é o que está desenhado. Secretário, tem um questionamento, então, do público presente para a gente finalizar. Acho que elas estão interligadas praticamente uma a outra aqui. Eu vou fazer todas elas para o secretário dar um panorama geral dos questionamentos. Temos uma pergunta do Elcio. A preocupação maior é sobre o prazo dessas obras, no decorrer dessas obras, que pode acarretar perda financeira evidente para quem tem o seu comércio local ali. O Marcos, até uma dúvida que surgiu também, ele perguntou, e pertinente aqui, na separação entre a faixa exclusiva do BRT e a faixa de via expressa para os carros, vai ter alguma divisão? Você vai ter alguma mureta, vai ter um guarda-reio, elas vão estar no mesmo nível? A Cirlei também pergunta aqui, falando que não ficou muito claro, no trecho que compreende o terminal Ouro Verde, na altura do shopping Espásio, que fica ali próximo ao terminal Ouro Verde, até o posto de gasolina, que deve ser o próximo sentido bairro, centro-bairro, né? Você vai ficar somente uma faixa para os veículos naquele trecho. A Rita pergunta aqui se nós temos um plano B da Avenida Camusim, que depois se estende até a Avenida Will Rodrigues, sentido centro, se existe um plano B para desvio do trânsito e o prazo, mais ou menos, dessas obras, que é da Avenida Camusim, sentido centro, até chegar lá na altura, nas imediações da estação Santa Lúcia, ali no Extra. A Sueli fala da entrada principal do bairro Xangai, também ali próximo do Shopping Espásio, e a outra entrada mais acima do Shopping Espásio.
se vai existir alguma medida de desvio para a entrada, até porque só tem uma entrada, se fechar a faixa de veículos, aonde vai ser a entrada depois para a entrada do bairro. E a Bruna também fez uma pergunta muito pertinente, é como que vai ser o replantio dessas árvores, uma vez que elas serão removidas ali. Nós sabemos que nós temos a licença ambiental das obras, essas obras para poder retirar e remover uma árvore não é fácil, né? E temos a licença ambiental, então esses são os questionamentos. Se o presidente quiser, eu repito novamente. Vamos tentar responder isso de uma maneira global. Prazo. Primeiro a questão do prazo. O cronograma do BRT, completo do projeto, é até o primeiro semestre de 2020, onde todo esse projeto que eu mostrei aqui vai estar concluído. E nós estamos fazendo um esforço gigantesco para que isso ocorra dentro desse prazo. Cada etapa tem um prazo diferente, claro. Nessa região ali que nós estamos agora, interrompemos aí anteontem, ali naquela região ali do Ouro Verde, onde alguns de vocês são. Nós vamos ficar ali alguns meses, nós colocamos lá algumas informações, aqui 6 meses e tal, mas a nossa experiência tem mostrado que nós temos feito isso em tempo bem mais curto do que os 6 meses nos trechos que nós já estamos fazendo as obras. Né? Vai esperar acabar. Não necessariamente vai terminar aquele trecho para começar outro. Não, não. Lado, né? Eles vão ser feitos de maneira mais ou menos simultânea. E aproveitando, falando a respeito do prazo, que é muito rigoroso, naquele trecho lá da Camucim, o que vai acontecer? Eu disse agora há pouco que o prefeito vai até entregar amanhã uma construção de 2.000 e poucas residências naquela região, que tem um empreendimento de grande porte que vai ser feito ali. A contrapartida desse empreendimento é fazer uma marginal ali na Camucim, que hoje não existia, né? Nós não iríamos fazer isso, então apareceu o impedimento, nós aproveitamos a oportunidade, ele vai fazer essa marginal, nós vamos colocar aquele, onde está aquele vazio lá, exatamente ali onde está mostrado. Nós vamos transferir o trânsito para esta marginal e aí executar a obra do BRT em cima da Camucim. Terminada a obra, volta o trânsito ao normal. Então, a facilidade da existência dessa marginal nos melhorou muito a nossa vida, porque senão nós íamos ter que fazer a exemplo desse trecho anterior, interromper um pedaço, fazer o outro, tal. Então, nós vamos acelerar a obra nessa região que está aí. Com relação à questão do comércio, né, que tem prejuízo e tudo mais, nós temos tido um cuidado muito grande, e eu tenho falado o seguinte, meus amigos, vocês estão me ouvindo, não tem como fazer uma obra desse porte, desse tamanho, sem ter algum tipo de prejuízo para as pessoas que vão estar nas imediações. A contrapartida disso, tenho falado para alguns também, até eu brincava com uma senhora esses dias, que ela mora nessa região, eu falei, a senhora tem uma casa, não tem? Quanto vale a sua casa?Ela falou um preço lá, eu falei assim, então eu vou comprar a sua casa. A senhora me vende a sua casa? Ela deu, por quê? Eu não estou vendendo minha casa, mas eu quero comprar, porque eu tenho certeza que a hora que o BRT estiver pronto, a sua casa vai valorizar 4, 5, 6 vezes, sei lá, porque é óbvio que é uma obra pública, a qual cada um de nós, contribuintes, né, de Campinas, moradores de Campinas, estaremos pagando por ela ao longo do tempo, porque uma parte é financiada, mas o benefício direto é para quem está ali naquela região. Então, quer dizer, uma maneira de compensar um pouco o problema que vocês vão sofrer durante o período de obras é essa melhoria inevitável e inegável que vai ocorrer depois da obra pronta. Então, o sacrifício tem que ser entendido dessa forma. E nós estamos resolvendo caso a caso. Eu conversava ontem, lá na prefeitura, até com um comerciante ali daquela região, né? Ele preocupado, quando ele falou, olha, o Herbert, é o seguinte, nós vamos conversar com você individualmente, porque nós vamos tratar o seu problema localmente. O que nós podemos fazer para tentar te ajudar? Agora, entende o seguinte, você vai ter que mudar alguns hábitos que você adquiriu, porque não vai ser possível mantê-los nesse período de obras. Então, material de construção. Então, esse diálogo vai existir sempre nesse período, e é assim mesmo que tem que ser entendido, né? Sim. Esse é um problema que nós debatemos muito entre nós, o que nós vamos fazer, porque esse problema nós temos ao longo de todos os corredores. Você tem um corredor de ônibus, né? E naquele trecho do espaço ali, respondendo a pergunta, que eu estou me lembrando agora dessa pergunta, são 2 faixas de rolamento e nós vamos prever, sim,
os acessos ao bairro, seja o Xangai, o que quer que seja. É óbvio que nós vamos preservar a entrada e saída dos bairros, não precisa se preocupar com isso, que nós estaremos atentos a isso e vamos contemplar isso de uma maneira bem tranquila, não vai ter nenhum prejuízo para ninguém. Mas, com relação a o que vai ser feito, né? Tenho aqui um corredor de ônibus, e piso de concreto, corredor exclusivo tal, e faixas de rolamento dos demais veículos do lado. Como é que fica esse negócio? Então, nós tivemos essa discussão muito grande. O que nós vamos fazer ao longo do corredor todo é colocar alguns equipamentos que não é um impeditivo do veículo entrar no corredor. Ele não impede que ele entre no corredor, mas ele vai sinalizar e vai alertar que aquilo ele está fazendo uma coisa que não é permitida, porque o uso do BRT é exclusivo para os ônibus do BRT. Nós não vamos permitir que ninguém ande nos corredores do BRT. Então, os veículos também não vão poder andar. E nós vamos fiscalizar isso intensamente, até de maneira eletrônica. Nós vamos ter câmeras ao longo de todos os corredores, tal, para garantir isso. Mas vamos dizer, eu sofri lá uma fechada, tive que fazer uma freada brusca, seja o que for, e momentaneamente eu teria que entrar no corredor do BRT para evitar até um acidente. Então, isso, obviamente, não vai ter penalização e a pessoa vai poder fazer isso com certa segurança, porque não é um impedimento ostensivo, algum taxão alto, tal, não vai ser dessa forma. Nós estamos desenvolvendo até essa solução, que é isso que vai acontecer ao longo de todos esses 37 quilômetros de corredores aí, que vão ter essa convivência entre o trânsito local e o trânsito dos demais veículos. E uma outra coisa que eu aproveito aqui, também falar de uma preocupação que tivemos. Eu mostrei ali aqueles 4 quilômetros, 4.100 metros do corredor perimetral. Aquilo ali era um trecho de linha férrea, né, que estava desativado, abandonado, e lá jogado às traças, tinha essa ocupação grande ali e tudo mais. Que teve no passado uma tentativa da prefeitura, um tempo atrás, fazer uma linha de VLT, né, de veículo leve sob trilhos, que não deu certo, porque não era VLT, era um trem que foi aproveitado, aquele trajeto ali não tinha demanda suficiente e tal, então o projeto não deu certo. Bom, então ali vai ter um corredor de BRT. Nós estamos fazendo, junto com o corredor BRT, trechos para outros veículos também, na extensão desse corredor todo. Então, um lugar que não tinha ligação nenhuma viária vai passar a ter uma nova ligação viária importante. Ali tem bairros populosos, importantes e que muita gente mora dos dois lados do corredor. Então, vai ser um grande benefício para a população. Eu conversava com as pessoas que moram ali no entorno, tal, um dia desse que eu fui lá na obra, me abordaram, comecei a explicar, pô, secretário, não sabia, pensei que só ia ter o corredor de ônibus, que legal, tal, não sei o quê. Então, quer dizer, essas melhorias que a obra trará serão usufruídas por todos nós, é óbvio, mas as pessoas que estão ali na frente, é evidente que terão uma melhoria direta para os seus imóveis. Eu não sei se faltou alguma pergunta. Das árvores. As árvores é o seguinte, existe uma compensação ambiental que a cada árvore extraída, a empresa ela vai replantar 25 árvores que nós, prefeitura, e a Secretaria do Verde, que coordena esse processo, vai dizer o local e quais tipos de árvores que deverão ser plantadas. Algumas árvores, inclusive, a compensação é 1:100. Tem alguns tipos de árvores, são árvores mais raras, tal, que eventualmente existem, são pouquíssimas, mas tem. Então, nesse caso, a retirada de uma árvore são 100 mudas que são colocadas. E é na mesma região, existe uma preocupação da Secretaria do Verde de fazer as compensações das árvores na mesma região, ou seja, no entorno da onde elas são retiradas. Só ficou um último questionamento, até o da Rita aqui, falando se existe uma alternativa de acesso bairro-centro ou centro-bairro até a região do Extra, porque o trânsito ali é muito intenso, mas eu vejo que não temos outro caminho, né? Não. Vai ter que interditar uma faixa e ficar uma faixa e depois do outro no outro sentido da mesma forma, né? Exatamente. Porque o único acesso que nós teríamos para aquela região seria através
da Santos Dumont, que é bem mais distante, ou então pela John Boy. Exatamente. Tá. O último, como será o retorno ao Shopping Espásio e Avenida Camusim? Retorno, eu acho que... Não entendi direito a pergunta, mas veja, os retornos, essa pergunta tem duas respostas. Primeiro, que durante a fase de obras, não é necessariamente a configuração que vai ter depois da obra pronta. Porque durante a fase de obras, nós estamos tentando oferecer algumas opções de retorno, tanto para quem quer vir, estou indo para a direção bairro, quero voltar para o centro. Como eu estou vindo para o centro, quero voltar para o bairro. Algumas opções de retorno que são possíveis para não prejudicar tanto nem a população e nem tampouco a obra. Então, nem sempre é o melhor trajeto. Vou dar um exemplo bem simples. Quem conhece a região ali do Campo Grande, né? Aquele trecho ali que passa por baixo daquela linha férrea, que foi alargada, tal, lá perto do satélite Íris ali, o que acontece ali no Jardim Florença? O que acontece ali? Antes do BRT, se você estava no sentido do bairro, antes da chegada na linha férrea, tinha um retorno para ser feito. Você saía na Marginal e tinha um semáforo, pegava aquele retorno e voltava para o sentido centro. Esse retorno foi bloqueado. Agora, durante a fase de obra, quem quiser fazer esse mesmo movimento, vai ter que passar por baixo da linha férrea, pela Marginal, passar ali por baixo do rio e fazer o retorno uns 200 metros aproximadamente depois do rio, que tem uma alça lá de retorno. Por quê? Porque eu preciso manter esse trecho aqui interrompido para a obra poder ter o desenvolvimento que precisa. Então, é um sacrifício para quem quiser isso. Do lado de cá, a mesma coisa. Quem está indo no sentido centro, que antes fazia um retorno ali nas imediações da Pirelli, vai fazer bem mais para frente esse retorno, porque aquele trecho vai ficar interrompido durante a fase de obras. Nós temos aqui uma pergunta. Eu gostaria só que falasse o seu nome, se apresentasse, e depois pode fazer a pergunta. Boa tarde, eu me chamo Iromito, eu tenho um comércio ali na Avenida Rui Rodrigues, e gostaria de saber, do Espásio Ouro Verde, você vindo do bairro para o centro, até o posto Ipiranga ali, o que vai ser feito ali naquele pedaço? Como que vai ser feito para o RT passar ali? Olha, nós vamos fazer de uma forma... A construção vai ser feita de forma parecida que está nesse trecho mais acima, onde nós já estamos interrompendo. Nós vamos fazer aquela interrupção no canteiro central, permitir a circulação por uma via só do outro lado, enquanto faz a obra, depois ela passa a usar o canteiro central para a gente concluir a obra no trecho que os demais veículos estão circulando. Entendeu? É igualzinho o pedaço que está lá em cima hoje sendo feito. Isso bem em frente ao terminal mesmo. Sim. Fala, naquela subida ali do shopping, até ali. Porque não tem marginal. Onde não tem marginais, a dificuldade é maior, né? Porque quando você tem uma marginal do lado, o que eu chamo de marginal é uma rua paralela, né? Sim. Próxima, é isso que eu estou chamando de marginal, né? Aí facilita, porque você pega e bloqueia aqui, é o exemplo da John Boy. Sim. Aí você usa esse trajeto. Mas quando não tem, é muito mais difícil. Então, a gente tem que criar essas opções para não prejudicar tanto nem a vida sua, que é comerciante, nem das pessoas que estão circulando por ali, né? Nesse trecho, vai passar quantas vias de rolagem e do BRT? Nesse pedaço? Uma faixa de cada. Vai vir desde a Camusim lá de cima, uma para cada. Isso. E mais a do BRT. Mais do BRT. Exato. Tá, obrigado. Ok? Temos agora, então, 16 horas e 49 minutos. Questiono se mais algum vereador gostaria de fazer mais um questionamento. Então, eu gostaria que fizesse suas considerações, depois passo a palavra ao secretário também para que faça suas considerações. Nós faremos o encerramento da nossa reunião. Oi. Bom, eu gostaria de primeiro agradecer a presença do secretário aí na Câmara Municipal, sempre muito esclarecedora, de forma que eu tenho certeza que para a população é muito importante esses esclarecimentos e trará com certeza uma calma a todos. A gente percebe aí na rua, né, Jorge, nós temos sido muito questionados e o que você foi colocando já vai resolvendo
os nossos questionamentos e para que a gente possa também falar com os nossos eleitores. Então, parabéns mais uma vez ao Rodrigo, a todos os membros da comissão e que nós possamos realmente juntos construir, deixar esse grande legado para a cidade de Campinas. Muito obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Quero também aproveitar, agradecer o presidente da comissão, Rodrigo da Farmadic, também ao presidente da INDEC, o Barreiro, pela apresentação desse projeto, que com certeza um projeto grande, né, da cidade e um projeto muito importante para toda a população de Campinas. Também quero aproveitar rapidamente aquela questão da região que o vereador Carmo, inclusive, citou, da região de Viracopos. Eu acredito também que é importante nós começarmos a estudar e a pensar em um futuro VLT, Viracopos Centro, né, um estudo bastante ousado aí que nós precisamos também, que a nossa cidade possa avançar em projetos também importantes como esse. Muito obrigado, senhor presidente, parabéns pelo projeto, muito sucesso aí. Comigo? Bom, na realidade quem tem que agradecer sou eu, porque a oportunidade de estar aqui, né, nessa casa, vendo vocês todos aí, que a gente vai começando a conhecer os rostos, né, porque a gente se encontra toda hora, e estamos aqui dando essas informações. Isso é muito, muito importante. Eu tenho feito isso, como eu disse, algumas vezes, assim, mais de 2, 3 vezes por semana. Essa semana mesmo, essa aqui é a terceira oportunidade que eu estou tendo de falar do BRT. Isso me toma um tempo precioso, mas é muito, muito importante. Porque cada vez que a gente está falando disso, nós estamos ganhando aliados. Porque as pessoas vão entendendo a obra, vão entendendo a importância, vão entendendo as dificuldades de fazer um negócio como esse, né, e tornar isso realidade. Então, isso é muito bom. E a gente faz questão de estar junto com vocês. E queria dizer, viu, Rodrigo, além de agradecer aí o seu convite, o convite da comissão, através de você, os vereadores que compõem a comissão, o Zé Carlos, o Carmo, os meus amigos aqui, o Felipe, o Jorge, o Carlinhos, que é da comissão, estava aqui até agora há pouco, estava conosco, a oportunidade de estarmos aqui e que estamos à disposição. Nós, lá na INDEC, estamos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma preocupação, por favor, nos procure, ou através de um de vocês, ou diretamente lá na INDEC. Eu quero conversar a respeito do problema tal, do BRT, não entendi direito, seja o que for, nós estamos à disposição. E pedir para quem está nos ouvindo, e que tenho certeza que aprendeu um pouco mais a respeito disso, que nos ajude a multiplicar as informações. Além dos vereadores, que têm feito um papel espetacular, aí eu quero agradecer aí a todos os vereadores que têm se esforçado em fazer essa divulgação. Vocês mesmos da população, que moram na região e tal, divulguem isso. O conhecimento é muito importante, porque dilui as preocupações, né? Todo mundo entende as dificuldades e como é que a coisa está sendo conduzida. Então, muito obrigado mais uma vez, eu desejo uma boa tarde a todos e que Deus nos ajude a concluir esse projeto, que ele tem feito isso e que ele continue a fazer. Um abraço a todos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui de agradecer aos vereadores Carmo Luiz, membro da comissão, o vereador Zé Carlos, também relator da nossa comissão, o vereador Carlinhos, que esteve aqui, o vereador Vinícius Gratti também, o vereador Felipe Marquesi, que está aqui ao nosso lado, tem contribuído, tem trabalhado aí também sobre a questão do trem intercidades desde o começo do seu mandato, tem ido atrás desse modal para a nossa cidade. O vereador Jorge da Farmácia, que nos ajuda e auxilia também nos trabalhos. E agradecer a todo o público aqui, a população que nos assistiu, que nessa tarde de sexta-feira esteve presente aqui e fez os seus questionamentos, tirou as suas dúvidas sobre essa obra, que é a maior obra de mobilidade urbana da história de Campinas. E, em especial, agradecer aqui ao nosso secretário Carlos Zé Barreiro, por estar sempre disponível, estar sempre nos atendendo, respondendo aos nossos questionamentos e requerimentos sobre os pagamentos também. Sempre nós temos sido atendidos em todos os questionamentos. Então, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho que tem desenvolvido frente à INDEC, também todos os técnicos têm trabalhado arduamente no desenvolvimento dos projetos e têm sempre nos atendido. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos os presentes e declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.
Você acompanhou ao vivo, então, a reunião da Comissão Especial de Estudos sobre o BRT e eu converso agora com o presidente Rodrigo da Farmadic. Rodrigo, acredito que a principal dúvida era em relação aos comerciantes da Avenida Rui Rodrigues. Essa dúvida foi sanada pelo secretário? Você acredita que todas as questões que eles tinham, eles conseguiram ficar sabendo hoje? Sim, é verdade. À medida que os trabalhos e as obras dos corredores BRT vão avançando, vão surgindo dúvidas e questionamentos. E a principal nesse momento era dos comerciantes da região da Avenida Rui Rodrigues, da Camusim, lá no distrito do Ouro Verde, preocupados com o seu comércio e atendimento da população de uma maneira geral, por conta que um dos trechos do corredor Ouro Verde, do BRT, ele tem um estreitamento, e nesse estreitamento é justamente onde era essa maior preocupação por conta da dúvida de que se esse trecho ficaria interrompido e, consequentemente, traria prejuízos não só para os comerciantes, mas também da população de uma maneira geral que não conseguiria ter acesso a esses comércios. Então, eu acho que foi uma reunião proveitosa, o secretário esclareceu todas as dúvidas, fez uma explicação de um panorama geral de todo o projeto, exclusivamente no final desse trecho, e também respondeu aos questionamentos da população que esteve aqui presente. Então, eu acho que, fazendo um balanço dessa reunião, eu acho que foi bem produtiva e deu para esclarecer todas as dúvidas. A comissão ela está acompanhando as obras. Que panorama vocês fazem do andamento das obras nesse momento? Como nós temos acompanhado todas as obras, quando o secretário anuncia o início de algum trecho, nós temos visto que o andamento das obras estão além do esperado, né? Então, nenhum deles tem nenhum problema de atraso, não teve nenhum tipo de questionamento de prestação de contas, né, até o momento. Então, eu acho que nós temos aí o prazo que até o primeiro semestre de 2020, eu creio que ele seja cumprido, apesar de ser uma obra muito grande, né? A maior obra de mobilidade da cidade. Eu acho que esse prazo deverá ser cumprido e a comissão vai estar fiscalizando e acompanhando. Quais os próximos passos da comissão agora em questão de reuniões e acompanhamento? Agora nós, junto com o secretário, os membros da comissão, nós vamos nos locais onde está sendo executadas as obras para que a gente possa acompanhar também o cronograma, e todas as vezes que nós fomos junto com o secretário, ele nos apresentou todos os passos e os cronogramas do que está sendo executado. Então, os próximos passos será a visita em loco nos locais onde os trechos ainda já estão em obras. Tá, já. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, uma boa tarde a todos. TV Câmara, Campinas.